Clame, adore, fique à vontade. Aleluias. Vem, Jesus. Oh, glória. Vem, Jesus. Minhas lamparinas estão acesas. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar, oh Senhor. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes, aleluia. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Aleluia, oh Senhor Jesus, vem Senhor, aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia. Vem Jesus.
te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia! Vem, Senhor Jesus, enche esse lugar, Senhor. Oh, glória. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vem, Senhor. Oh, Jesus, enche esse lugar. Glória a Deus. Vem, Jesus. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Adore, igreja, adore. Aleluia. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, aleluia. O que dele, por ele, para ele são todas. É tudo pra ti, Senhor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber, o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer
vivo está. Ele está vivo. Aleluia. Individualmente nós somos membros da igreja do corpo de Cristo. Coletivamente somos a igreja de Cristo. O livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4 a 6, diz assim. Todos acharam? Amém? Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. O mundo precisa de uma igreja. Vocês concordam com isso? O mundo precisa de uma igreja. E a igreja, ela é a esperança do mundo. Porque a igreja, ela é uma instituição diferente de todas as demais instituições humanas. A igreja, ela desempenha um papel e um propósito bem específico e bem diferente das demais instituições humanas. A igreja, ela não é um partido político, ela não é uma empresa, ela não é uma ONG, ela não é uma escola, ela não é um clube. A igreja é uma igreja, amém? Amém? E é isso que faz ser diferente das outras instituições. Todas as demais instituições, ou pelo menos a maioria de todas, a maioria que existe, são benéficas, positivas e também extremamente necessárias. Os partidos políticos são necessários. As empresas são necessárias, as ONGs são necessárias, as escolas são necessárias, os clubes são necessários, mas cada um desempenhando o seu papel específico dentro da sociedade. As demais instituições humanas, elas influenciam, contribuem para a vida humana enquanto a vida humana acontece aqui na Terra. Depois que a vida humana termina na terra, o papel das demais instituições também termina. Não é necessário um partido político no pós-morte, uma empresa no pós-morte, uma ONG no pós-morte, uma escola no pós-morte, um clube no pós-morte. Só dura até aqui. Depois que a gente parte para a eternidade, a gente não precisa mais dessas instituições. Precisamos delas aqui. E muitas pessoas já desfrutaram delas ao longo da história. Eu estava vendo algo assombroso esses dias, que no mundo já passou, desde que o ser humano está presente, alguns estatísticos que defendem essa tese, que no mundo até hoje já nasceram 117 bilhões de pessoas. Atualmente estamos chegando próximo dos 8 bilhões de pessoas. E quando esse número, 117 bilhões de pessoas, calou no meu coração, aquilo que eu já sabia se tornou uma convicção muito maior. Quem somos nós diante de uma realidade tão assustadora? Somos mais um desses 117 bilhões que já pisaram aqui.
E tem gente que se acha, não tem? Você conhece gente que se acha? Não? Não levantou a mão, então não conhece. Eu levanto, porque eu conheço algumas pessoas que se acham. Dentro dessas instituições. Mas o que o mundo precisa é da igreja, porque a igreja ela tem uma influência mais duradoura, uma influência mais permanente, uma influência mais poderosa, porque a igreja ela contribui e colabora com a vida aqui e agora, e ela contribui e colabora com a vida na eternidade. Porque o papel que a gente desempenha como igreja influencia na vida das pessoas no pós-vida. A igreja tem o poder de mudar a vida humana aqui e agora e mudar o destino eterno de qualquer ser humano. E olha que a eternidade é um tempo muito grande. O mundo precisa da igreja, a igreja é a esperança do mundo. O mundo assustado precisa de uma igreja e precisa de uma igreja corajosa. As pessoas em crise precisam de uma igreja e de uma igreja equilibrada. A sociedade estraçalhada precisa de uma igreja íntegra, no sentido de ser completa. E a primeira atitude de coragem da igreja é a de ser igreja propriamente dita. Porque vamos ser sinceros, ser igreja hoje não é uma tarefa fácil. Observe que eu não disse a frase estar na igreja, mas eu disse a frase ser igreja, não é uma tarefa fácil. Ser igreja em um mundo controverso como o que a gente vive, em um mundo preconceituoso e contrário ao crente, em um mundo sincrético, em um mundo ateu, em um mundo pecaminoso, é preciso ter coragem para ser igreja. E eu louvo a Deus que nessa noite eu estou diante de pessoas corajosas, aleluia. Porque deram o passo de fé e se colocaram na posição de ser igreja nesse mundo. Porque a igreja ela está no mundo, mas não é o mundo. Antes a igreja chama do mundo aqueles que devem pertencer a Deus. E se você está aqui nessa noite, eu tenho absoluta certeza que não é obra do acaso. É o Espírito Santo que te trouxe. Você pertence a Deus, aleluia. Você é de Deus. A igreja só é corajosamente relevante quando é totalmente diferente do mundo. E a palavra totalmente aqui é importantíssima, quando ela é totalmente. Não é em algumas partes, mas totalmente diferente do mundo. A própria Bíblia diz que a amizade da igreja com o mundo é um desastre. Tiago 4:4 diz: adúlteros, que há entre a igreja e o mundo, entre o santo e o profano, entre o pecado e a santidade. 1 João 2:15-17 diz que não há amizade e amor entre nós e o mundo. Romanos 12:2 também diz isso, que a gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa ser diferente. É por isso que para ser igreja é necessário ter coragem. Porque a igreja, ela exerce um papel de restringir, ou um papel restringidor na corrupção do mundo. Ela é o sal da terra, você é o sal da terra. Você é quem coíbe a decomposição, você é quem preserva da corrupção, você é quem dá sabor, você é quem provoca sede. Sem a presença da igreja no mundo, o mundo iria tornar-se um ambiente insuportável para se viver. Na verdade, a igreja é o grande freio moral do mundo. Eu não sei se você já teve o discernimento espiritual e está em determinado lugar
em um ambiente diferente daquele que você é acostumado e você se sentir mal com aquilo que acontecia naquele ambiente, a ponto de ter que se retirar de lá. Agora imagina o mundo sem igreja depois do arrebatamento. Porque a igreja só irá desaparecer da terra depois do arrebatamento da igreja. Quando ela vai encontrar-se com o Senhor nos céus, a noiva vai encontrar-se com o noivo, e aí nós estaremos com o Senhor eternamente. Aleluia, que encontro maravilhoso de estar com Deus eternamente. A igreja também exerce um papel positivo de transformação no mundo, porque a Bíblia diz que ela é a luz do mundo, e luz é símbolo de verdade, é símbolo de pureza, é símbolo de vida. A luz é quem dá direção, a luz é quem ilumina o caminho, a luz é quem coloca a estrada onde não tem estrada, a luz é que aquece no frio. E a igreja é a luz. Por isso que é necessário ter coragem para ser igreja. E aí, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, desde o capítulo 1, principalmente do versículo 1 também do capítulo 4, ele fala sobre algo que me impressiona muito, que dá a temática para a palavra nessa noite. Corajosa para ser uma igreja. Uma igreja. E Paulo diz primeiramente que há um corpo. Paulo gostava muito dessa analogia, em pelo menos 6 ou 7 versículos em livros diferentes. Ele diz que a igreja é um corpo. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, ele escreveu que num só corpo há muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. O mesmo acontece conosco, embora sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo. É a questão da diversidade. A diversidade no corpo de Cristo não deve promover a adversidade, amém? A diversidade não pode promover a adversidade. Entre as pessoas, pelo contrário, deve promover um enriquecimento e um crescimento espiritual e em todas as áreas da vida. A igreja que é uma é a igreja que trabalha uns pelos outros. E são 36 mandamentos recíprocos na Bíblia do uns aos outros. Amai uns aos outros, servi uns aos outros, suportai uns aos outros, não caluniei uns aos outros, não falei mal uns dos outros, não pequeis uns contra os outros, e assim por diante, são 36. Porque nós somos um só corpo. Muitos membros, mas um só corpo. Alguns com características próprias e específicas, em termos físicos, em termos intelectuais, em termos culturais, em termos de formação, em termos de condição financeira, em termos de dons e talentos, em termos de capacidades e habilidades. Cada um é diferente, mas quando a gente entra daquela porta para dentro, e quando a gente como igreja sai da porta para fora, aí somos um só corpo, amém? Ou seja, a igreja é uma realidade compacta, visível na sua unidade e ao mesmo tempo rica na sua diversidade, coesa na sua comunhão e na sua obediência ao cabeça que é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Mas é uma. Nosso corpo é inteiro e não pode ser dividido em pedaços, porque senão não seria um ser inteiro, mas um ser dividido. E para ser um só corpo, é necessário coragem. Porque ser um só corpo significa dizer que somos uma só igreja. Amém? Igreja Presbiteriana Independente Espaço Vida da cidade de Biporã. Amém? Uma só igreja. E há uma conexão de cada membro desse corpo com a cabeça que promove a harmonia e um dinamismo a esse corpo. E Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da unidade. Cristo é o cabeça da harmonia.
E se a gente faltar essa convicção de que Cristo é o cabeça, então tudo se desmorona. Você está convicto que Cristo é o cabeça desse corpo de Cristo? Amém? Glória a Deus. Então eu olho para esse texto. Constantemente o apóstolo Paulo nos lembrando dessa verdade espiritual. Que somos muitos, somos diferentes, temos especificações nos nossos dons, os serviços são variados, mas formamos esse corpo maravilhoso que é a esperança do mundo. Igreja Presbiteriana Independente de Biporã, Espaço Vida, nós somos a esperança dessa cidade, amém? Esperança dessa cidade. Nós somos unidos pela fé, por isso nós temos comunhão uns com os outros. Mas essa comunhão não é algo que acontece naturalmente, nós precisamos de uma ação espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 4 ainda, que há um só Espírito. E a palavra Espírito aqui se refere diretamente ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, que não é um poder abstrato, que é uma pessoa, que é capaz de agir como pessoa, fazer coisas que somente uma pessoa pode fazer, e não confunda pessoa com gente. Gente sou eu e você. Consequentemente, como gente, nós somos pessoas, com as nossas particularidades. E o Espírito Santo, como pessoa, ele fala. Como pessoa, ele capacita outros a falar. Como pessoa, ele dá testemunho. Como pessoa, ele envia obreiros cristãos para fazer a obra. Como pessoa, ele impede que a gente faça coisa errada. Ou determinadas coisas, eu não sei você, mas quantas vezes a gente já foi impedido pelo Espírito Santo de pecar? Alguém aqui já foi? Na hora H o Espírito Santo estragou o seu prazer? E a nossa oração é que Ele continua fazendo isso, amém? Na sua vida. Como pessoa, Ele impede a gente de cometer erros contra o próprio Deus e contra Ele mesmo. Ele nomeia pessoas para servir a igreja, Ele atua em conjunto com nós, os seres humanos. E ao mesmo tempo, Ele é um igual com Deus. O Espírito Santo é um. É um. O Espírito Santo que está em mim é o mesmo Espírito Santo que está em você. O Espírito Santo que está em você é o mesmo Espírito Santo que está no irmão lá atrás. O Espírito Santo que está no irmão lá atrás é o mesmo que está na irmã aqui. O Espírito Santo que está na irmã aqui é o mesmo Espírito que está nas crianças lá embaixo. Não é que tem uma parte do Espírito Santo lá e uma parte do Espírito Santo aqui, uma parte do Espírito Santo lá e outra parte do Espírito Santo aqui, não. O Espírito Santo está com todo o ser dele aqui, ali e lá, e com as crianças. Ele é completo, perfeito e maravilhoso. Pastor, como é que o senhor explica esse mistério? Não explico. Não explico. Você vai ter toda a eternidade para perguntar para Deus. Amém? Pastor, mas vai demorar para eu estar lá? Não sei. Pede para você ir hoje. Você já pergunta hoje. Não, pastor, eu prefiro esperar. Eu também, entendi. Entendi. A gente espera, né? Quem espera? Quem espera? Oh, glória. Mas é o mesmo. É um. Um que estava presente na origem da igreja. O Espírito Santo que equipa a igreja. O Espírito Santo que ensina a igreja, o Espírito Santo que governa a igreja, o Espírito Santo que unifica a igreja, o Espírito Santo que capacita a igreja a cultuar, o Espírito Santo que leva a igreja para fora a fim de evangelizar, o Espírito Santo que traz um avivamento sobre a igreja, o Espírito Santo que derrama poder sobre a igreja, que sustenta o testemunho da igreja, que dá vida à igreja, que está aqui para impactar a tua vida nessa noite, aleluia.
E não precisamos de nenhum outro. Ele é suficiente, Ele nos basta. O Espírito Santo na tua vida muda a tua vida total e completamente, de agora até a eternidade. Você tem que ter o Espírito Santo na tua vida, amém? Tem que ter. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito significa para a nossa vida ser íntegra. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem os dons do Espírito. E os dons do Espírito Santo significam uma vida de serviço para o reino. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a unção do Espírito. E a unção do Espírito Santo significa que a gente se torna alguém poderoso nas nossas realizações. E é bom ter isso. É bom ter o fruto do Espírito. É bom ter os dons do Espírito. É bom ter a unção do Espírito. Mas sabe o que é melhor? É ter o próprio Espírito. Aleluia! É tê-lo na tua vida. Porque enquanto você tem o fruto, a sua vida é santa e íntegra. Enquanto você tem o dom, a tua vida é de serviço. Enquanto você tem a unção, a tua vida é poderosa em realização. Mas quando você tem o próprio Espírito Santo, a tua vida é plena e abundante. Aleluia! É Ele que a gente precisa ter, um só Espírito. Porque a vida cristã de sucesso não é apenas ter o fruto, o dom, a unção, mas é ter o dono dessas dádivas, amém? Você quer o Espírito Santo nessa noite? Você quer mesmo? Quer mesmo? Você quer o Espírito Santo nessa noite? Sobre a tua vida? E você nunca fracassará espiritualmente. Líderes religiosos, pastores, intercessores, estudiosos, mestres podem transmitir parcialmente o conteúdo espiritual, mas o Espírito Santo, Ele traz revelação plena, total e completa, e Ele está aqui nessa noite, aleluia, aleluia. Eu e você tomamos decisões sabendo pouco do passado, conhecendo uma parte do presente. E vamos ser sinceros, sabendo nada do futuro. Mas o Espírito Santo nos orienta, conhecendo o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que dará certo na sua vida daqui a 10 anos. Ele sabe o que dará certo na sua vida daqui a 15 anos. Ele sabe o que dará certo na sua vida daqui a 20 anos. Ele sabe o que dará certo na sua vida daqui a 80 anos. Tome as decisões de hoje baseadas na direção e orientação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo pode estar atrás de você. E você na caminhada, Ele vai assoprar no teu ouvido. Esse é o caminho, andai nele. E todas as vezes que você ouvir, você vai se dar bem. Amém? Amém? Grande parte dos fracassos que a gente tem na vida é porque a gente toma uma decisão baseada na nossa vontade, baseado no nosso intelecto, baseado na nossa sabedoria, baseado no nosso conhecimento. E nem sempre a gente acerta porque a gente não sabe nada sobre o futuro, mas o Espírito Santo sabe. E nós podemos confiar na orientação dEle. Porque Ele não se engana, porque Ele não mente, Ele é o Espírito da verdade. Um só Espírito. O versículo 4 ainda, o apóstolo Paulo diz que há uma só esperança. Porque uma das dádivas do Espírito Santo na nossa vida é tirar o desespero. Eu já presenciei gente desesperada. Um dos olhares mais comoventes e assustadores da nossa vida
é o olhar de alguém que está em desespero. Você já viu alguém em desespero? Já viu alguém em desespero? O mundo ele conspira contra a esperança, de um modo geral. Quando a gente olha os noticiários, os assassinatos, o desamor crescente, questão do desemprego, salário insuficiente, o mundo conspira contra a esperança. Os problemas conspiram contra a esperança. Algumas questões que a gente enfrenta no dia a dia são pautadas basicamente no desespero. E a nossa esperança não é um político e nem um partido político, amém? Não sentir firmeza, irmãos. Não é nenhum candidato a cargo eletivo. Não é uma conta bancária com muitos dígitos. Não é uma aparente estabilidade familiar ou emocional. Não. Eu olho na Escritura Sagrada e vejo o apóstolo Paulo dizendo que há uma única esperança. Não duas, mas uma. A grande questão nossa em entrar em desespero constante é porque nós buscamos nos esperançar em outro tipo de esperança, que não é a esperança relacionada na Bíblia. Há somente uma e ela tem nome: Jesus Cristo de Nazaré. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. O apóstolo Paulo escrevendo ao seu fiel discípulo, e ele começa a usar sua pena e dizer, no texto sagrado: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, esperança nossa. Cristo Jesus, esperança nossa. Quem é a tua esperança? Quem é a tua esperança? Jesus. A minha esperança é Jesus. A minha esperança de dias melhores é Jesus. A minha esperança do futuro promissor é Jesus. A minha esperança de prover e suprir as minhas necessidades é Jesus. A minha esperança de saúde física, emocional e espiritual é Jesus. A minha esperança de se manifestar com provisão no meu lar e na minha casa é Jesus. A minha esperança de alegria e paz dentro do meu coração é Jesus. A minha esperança de vida plena e abundante é Jesus. A minha esperança de me livrar dos meus pecados é Jesus. A minha esperança de me perdoar quando eu falho é Jesus. A minha esperança de levar-me para o céu é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. E a sua? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, aleluia. É Jesus a nossa esperança. Há somente uma esperança. E Jesus é uma esperança imediata, mas também Jesus é uma esperança remota. Uma esperança imediata tanto para o aqui e agora, quanto uma esperança remota em respeito ao nosso futuro. Jesus é uma esperança já, mas Jesus também é uma esperança eterna. Qual é a nossa maior esperança? A nossa maior esperança é um dia a gente estar em qualquer lugar e de repente o céu se abrir, os anjos tocarem as trombetas e olharmos para o céu e não abrir e fechar de olhos. Estaremos na eternidade nas bodas do Cordeiro, aleluia. Imagine que festa será. Não se desespere, amém? Não sei o que você está enfrentando hoje. Não se desespere. Não sei como é que está a sua casa nessa noite. Não se desespere. Não sei como é que está o teu interior nessa noite. Não se desespere. Porque aqui nessa igreja hoje está Jesus Cristo, esperança nossa, a tua esperança, aleluia.
tua esperança. Agarre-se nessa esperança. Agarre-se nele. É por isso que tem que ter coragem para ser uma só igreja. Porque essa esperança que é Jesus produz alegria que perdura na provação. Ela produz perseverança, produz confiança, produz fé em um grau maior. Ela produz firmeza e constância. Ela produz maior entusiasmo e determinação. Ela produz estabilidade. Ela produz um relacionamento íntimo com Deus. Ela produz pureza pessoal. Jesus é uma esperança indispensável na nossa vida. Temos que nos agarrar nele. Temos que nos agarrar nele. O apóstolo Paulo continua dizendo ainda no versículo 4. Que há uma vocação. Você é vocacionado. Você é vocacionada. João capítulo 15, versículo 16. Não foste vocês que me escolhestes. Ao contrário, eu vos escolhi e vos designei para irdes e dardes fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus te escolheu, amém? Um pastor japonês chamado Toyohiko Kagawa disse o seguinte: eu li em um livro que um homem chamado Cristo passou pela terra fazendo o bem. É muito desconcertante para mim que tão facilmente me satisfaça com apenas o passar pela terra. Eu li em um livro que um homem passou pela terra fazendo o bem. E é muito desconcertante para mim que eu me satisfaça em apenas passar pela terra. 117 bilhões de pessoas já passaram pela terra. E é muito desconcertante saber que a maioria delas se satisfizeram em apenas passar pela terra. Matusalém viveu 969 anos. E sabe o que a Bíblia diz a respeito dele? Que ele viveu 969 anos. E é tudo o que a Bíblia diz a respeito dele. Como é que alguém tem uma vida de 969 anos e toda a sua biografia é resumida apenas que ele viveu 969 anos? É muito desconcertante para mim e para Matusalém, que ele passou pela vida e viveu tanto, e a biografia dele. Mas a Bíblia diz também que um homem passou pela terra fazendo o bem, e esse homem passou pela terra por 33 anos. Só 33 anos. E sabe o que a Bíblia diz a respeito dele? Diz que ele é o alfa, diz que ele é o ômega, diz que ele é o primeiro, diz que ele é o último, diz que ele é o A, diz que ele é o Z, diz que ele é o desejado das nações, diz que ele era aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Diz que ele passou pela terra fazendo o bem e fazer o bem. Diz que ele curava os cegos,
que Ele fazia os surdos ouvir, que Ele fazia os paralíticos andar, que Ele ressuscitava os mortos, que Ele expulsava os demônios. Diz que Ele ensinava, que Ele apregoava, diz que Ele implantava o reino, diz que Ele foi crucificado, morto, diz que Ele foi sepultado, diz que Ele ressuscitou no terceiro dia, está vivo e ativo no planeta Terra, e está aqui nessa noite para te dizer que Ele te chamou, que Ele te escolheu, que Ele te vocacionou, e que você não vai virar estatística, você vai impactar essa geração, vai impactar esse povo, vai impactar essa cidade, vai impactar esse mundo. Antes de você partir para a eternidade, o seu nome será escrito na história como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, que cumpriu o chamado. Aleluia, aleluia. Você foi vocacionado, é o que o Paulo está dizendo. E a primeira vocação de Deus na tua vida é uma vocação redentora. A vocação redentora significa que você foi chamado para a salvação e a santificação. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: Deus nos escolheu, aleluia, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé. Eu não sei você, mas eu não acho isso pouca coisa. Eu não consigo mensurar, nem dimensionar esse tipo de vocação. Vocação redentora. Deus não te chamou para a perdição. Deus não te chamou para o pecado. Deus não te chamou para a satisfação dos prazeres da carne. Deus não te chamou para cumprir a sua vontade, ou pior, cumprir a vontade do inimigo. Deus te chamou para te salvar. O pessoal dali está com mais fé que o pessoal de cá. Não tem problema. Não sei se você já reparou que tem gente que tenta, tem gente até que tenta viver longe de Deus. Deixa de frequentar uns cultos, não vem na igreja, não dá notícia, tenta experimentar o mundo, mas acaba voltando. Já conhece gente assim? Já viu gente assim? Já viu gente assim? Meu irmão, irmã, depois que você é crente, você não serve para mais nada, só para ser crente. Porque como diz o pastor Beto, Jesus, o Beto fala carimbão. Jesus te carimba com o Espírito Santo de tal maneira que você é selado para a salvação e para a vida eterna, e ninguém mexe em você. Ninguém toca em você. Mesmo depois da sua morte, Deus continua cuidando de você, porque você é salvo, você é propriedade dele. É por isso que o mesmo Paulo em Efésios 4, versículo 1 e versículo 4 que a gente leu, diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamado. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: você é salvo, então ande como salvo. Como é que um salvo anda? Em santidade, amém? Como é que um salvo anda em obediência ao Senhor, amém? Como é que um salvo anda em temor a Deus, amém?
Como é que um salvo anda? Um salvo anda com sorriso no rosto, com postura ereta, com fé no coração, com alegria na alma, porque o salvo sabe que o seu Redentor vive e por fim se levantará em favor dele, aleluia. Salvo desanimado, cabisbaixo, abatido, mais para lá do que para cá, meu irmão, minha irmã. Nessa noite Jesus te pega e lembra você não é qualquer um, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Sabe qual é o teu destino? O teu destino é o céu, aleluia. Vocação redentora. Tem outras vocações que o Senhor nos chamou, mas eu deixo para um outro momento. Aqui em Efésios capítulo 4 ainda, o apóstolo diz que há um só Senhor. Eu sei que muitos reivindicam o senhorio sobre a tua vida. A depressão reivindica o senhorio sobre a tua vida. O desânimo reivindica o senhorio sobre a tua vida. Os prazeres da carne reivindicam o senhorio sobre a tua vida. Os problemas que você enfrenta reivindicam o senhorio sobre a tua vida. O pecado reivindica o senhorio sobre a tua vida. O próprio Satanás reivindica o senhorio sobre a tua vida. Lembra que o Jesus falou para o Pedro: olha, Satanás pediu para peneirar você, eu que não deixei. Como é que você sabe quem é o Senhor sobre a tua vida? É fácil. O Senhor da sua vida é quem você obedece. Você é servo de quem você obedece. E a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai odiar um em comparação ao outro, vai amar um em comparação ao outro, vai se afeiçoar um em comparação ao outro, vai desprezar um em comparação ao outro. Mas Paulo diz que há um só Senhor. Um só Senhor. E esse Senhor é aquele que disse depois de ressuscitar: eis que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo é o Senhor, amém? É o nosso Senhor. O apóstolo Paulo aqui nesse texto diz que há uma só fé. Deus está atento a tudo o que acontece no mundo. Mas tem algumas atitudes que chamam a atenção de Deus de uma forma especial. São aquelas atitudes feitas pela fé. Não sei qual foi a tua motivação em vir na igreja hoje. Não sei se é porque alguém convidou. Não sei se é porque você acha interessante estar aqui. Mas se você veio aqui hoje por causa da fé, você já conseguiu chamar a atenção de Deus hoje para você. Porque o que chama a atenção de Deus é a nossa fé. Muitos têm se aproximado de Jesus fazendo pedidos, mostrando o porquê merecem ser atendidos. Mas a graça de Deus sobre a tua vida é concedida não por causa dos teus méritos, mas por causa da sua fé. E vamos ser sinceros que hoje, um sim de Deus na tua vida hoje mudaria bem a sua vida, não mudaria? Já pensou se Deus ouve a sua oração e atendesse hoje? Hoje. O que mudaria na sua vida se Deus atendesse a oração que você fez no culto nessa noite? Será que a sua vida ficava mais ou menos ou ficava boa? Você orou com fé? Você orou com fé? Você orou com fé? Tudo que pedirdes com fé, recebereis. Recebereis. Fé. Fé. A única característica humana que impressiona Deus é a fé. Porque é pela fé que a gente o ama, é pela fé que a gente o obedece, é pela fé que a gente o teme,
É pela fé que a gente o segue. É pela fé que a gente cultua. É pela fé que a gente celebra. É pela fé que a gente adora. É fé. Essa fé que prepara o seu coração para o impossível. Essa fé que realiza o impossível. Essa única fé que te leva além dos limites. Essa fé que traz os sonhos à realidade. Ou seja, concretiza os sonhos. Uma pessoa pode até viver sem fé, mas jamais essa pessoa vai conseguir agradar a Deus. E o apóstolo Paulo diz que há um só batismo. Quem crê e for batizado será? Salvo. Quem crê e for batizado será? Exatamente. E você que não foi batizado ainda, não foi por quê? Porque não crê? Porque eu olho para a Bíblia e vejo que o batismo foi praticado no Novo Testamento, primeiro por João. Depois foi reconhecido e confirmado pelo próprio Senhor Jesus e praticado por ele. Os próprios apóstolos batizaram. Então essa ordenança foi praticada em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o símbolo da transformação ocorrida no seu interior. Quem aqui já foi batizado? Levante as mãos. Quem lembra o dia do seu batismo? Levanta as mãos. Lembra mesmo? Quando foi, Jairinho? 69? 69. Glória a Deus. Não largou Jesus ainda não? Não vai largar também? Nem vai largar. É daqui para a glória. Alguém mais tem essa confissão de fé que não vai largar Jesus? É daqui para a glória? É daqui para a glória? É daqui para a glória? Amém? Daqui para a glória. É daqui para a glória. A mente humana que tenta explicar o batismo não consegue, porque é algo limitada. Nenhum estudioso ou nenhum santo pode apreciar plenamente o quão importante é e qual o real significado desse momento no céu. Todas as palavras sobre o batismo devem ser vistas apenas como esforços humanos para tentar explicar e entender um evento sagrado. Porque o batismo é um voto sagrado, um voto do crente de seguir a Jesus até a glória. Até a glória. E assim como um casamento celebra a fusão de dois corações, o batismo celebra a união do pecador com o Salvador. Aleluia. Por fim, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que há um só Deus e Pai. Que há um só Deus e Pai. Você pode ficar em pé nessa noite? Enquanto o louvor sobe aqui. Um só Deus e Pai. Aleluia. Imagine você ter um Deus tão amoroso quanto um pai. Imagina você ter um Deus tão amoroso quanto um pai.
E vocês sabem qual é a minha concepção de pai. Eu já preguei aqui no Dia dos Pais sobre a minha concepção de pai. Se você não estava aqui, pode ir lá no YouTube da igreja que está lá a pregação. Mas imagine você ter um Deus tão amoroso quanto um pai. Mas não apenas isso. Imagine você ter um pai tão poderoso quanto um Deus. Imagine você ter um pai tão poderoso quanto um Deus. Mas sabe qual é a boa notícia? É que o apóstolo Paulo nos revela nessa noite. Você tem ambos. Você tem ambos. Você tem um Deus que é tão amoroso quanto um pai. E você tem um pai que é tão poderoso quanto Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Bendito seja teu nome, Senhor. Tu que é Deus único. Tu que é Deus maravilhoso. Tu que é Deus extraordinário. Tu que é Deus magnífico. Vai fazendo essa oração de louvor a Deus. Vai fazendo a sua oração de louvor a Deus. Vai fazendo a sua oração de louvor a Deus. Louvor significa elogio. Louvar significa elogiar. Quebre essa barreira no teu coração hoje. E comece a falar elogios a Deus. Você e Ele agora. Às vezes elogiamos o nosso cônjuge, namorado e namorada, amigo. Mas essa é a noite de você elogiar Deus. Elogia Deus, elogia Deus. Oh Senhor, Tu és lindo. Quão formoso Tu és. Quão poderoso Tu és. Magnífico és Tu. Como Tu és amável. Como Tu és querido. Jesus, como Tu és especial. Como Tu és maravilhoso. Como Tu és poderoso. Como Tu és forte. Deus, como Tu és criativo. Como Tu és inteligente, Senhor. Tu és Senhor. Tu és soberano. Tu és magnífico. Tu és aquele que nós temos prazer em estar na presença. Tua presença é boa. Tua companhia, Deus, é agradável. O Senhor é Rei, que reina soberanamente acima de tudo e de todas as coisas. Tu és magnífico, ó Pai. E nessa noite a Tua palavra nos impactou, a Tua palavra nos tocou. Nessa noite a Tua palavra mexeu conosco. A Tua palavra soprou vida, a Tua palavra soprou ânimo, a Tua palavra soprou fé, a Tua palavra aqueceu o nosso coração, a Tua palavra gerou esperança, a Tua palavra, Deus, nos conduz a decisões, a Tua palavra fala conosco. E nessa noite nós Te ouvimos e dizemos: eis-me aqui, Senhor. Não quero apenas ser ouvinte da Tua palavra, mas praticante. É por isso que nós cremos que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só esperança, uma só vocação, um só Deus que é
Pai, que opera em nós, por nós e através de nós, que está aqui nessa noite para fazer além do que pedimos e pensamos. Pai, eu sei que o nosso coração está fervendo em fé, sei também que a tua mão está estendida para fazer além do que pedimos e além do que pensamos. Deus, olha para esta irmã que está com lágrimas nos olhos, esse homem que está com o coração angustiado, olha para nós nessa noite, ó Pai, e assopra vida nova, meu Deus, pelo teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Essa é a noite que o Senhor escolheu para estarmos aqui. Essa é a noite que o teu Espírito nos trouxe para estarmos aqui. Essa é a noite que a tua mão está estendida. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom e nos deu fé, e a fé que o Senhor nos deu é poderosa em Deus. Em Ti nós pulamos e saltamos muralhas, em Ti nós tocamos nas águas e o mar se abre, e se o mar não se abrir pela fé, vamos caminhar sobre as águas e elas não vão nos submergir. Pela fé nessa noite, ó Pai, nós tomamos posse pela Tua graça e misericórdia das Tuas dádivas sobre a nossa vida, Pai. Essa é a noite de transformação, Senhor. Tua palavra diz para entrarmos com ousadia e coragem diante do trono da graça, pelo vivo e novo caminho que Jesus nos abriu, ó Deus. É a Tua palavra que diz isso. Então nessa noite, com fé e ousadia na nossa alma, ousadia espiritual, nós nos achegamos diante do trono da graça. E assim como o rei estendeu o cetro para Esther, ó Rei dos Reis, estenda o cetro sobre nós nessa noite, que é sinal de benevolência, que é sinal de aproximação, que é sinal de graça, que é sinal de pedido atendido. Estenda, ó Rei dos Reis, o cetro sobre nós hoje, porque nós estamos nos aproximando com ousadia do trono da graça. Porque Jesus, Tu és a nossa esperança, Jesus. Não viemos aqui nessa noite para um tempo de lazer, Jesus. Não viemos aqui nessa noite para um tempo de distração, e nem para um tempo de entretenimento. Jesus, nós viemos aqui nessa noite porque a nossa vida precisa ser mudada. E Tu és a nossa esperança de mudança, Deus, de transformação no coração, de transformação na família. Nós que caminhávamos para a eternidade, em direção ao inferno, o Senhor estendeu as mãos, mudou o nosso destino eterno, e hoje, ó Pai, nós caminhamos em direção ao céu. Em direção ao céu. Em direção ao céu. Senhor, nos dá coragem para ser uma igreja lá na nossa escola e faculdade. Nos dá coragem para ser uma igreja lá no nosso trabalho. Dá-nos coragem para ser uma igreja na nossa vizinhança. Dá-nos coragem para ser uma só igreja em qualquer lugar que a gente esteja. Dá-nos coragem para ser uma só igreja aqui no templo, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Bebaixar, abalabaixar. Chamado, jamais vou me calar. Eu tenho
aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, aleluia. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Tenho um chamado. Aleluia. 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 Oh, glória. Obrigado pela tua presença, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Calem-se todos os demais espíritos. Não queremos outro espírito. Repreendemos todos os demais espíritos. E o nosso coração e a nossa alma fica livre, fica aberta para receber o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre essa mulher, Espírito Santo. Vem sobre essa mulher, Espírito Santo. Vem sobre essa mulher que a vida está toda enrolada. Vem sobre essa mulher que o coração está angustiado. Vem sobre essa mulher que está perdida e sem direção. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, vem. Vem sobre este homem, Espírito Santo. Vem sobre este homem. Vem sobre este homem, Espírito Santo. Este homem que está desanimado. Esse homem que se sente um fracasso. Esse homem que se sente desonrado diante da família, diante da sociedade. Vem sobre este homem, Espírito Santo, que está com os olhos fechados, mas está com o coração aberto. Vem sobre este homem agora, Espírito Santo. Vem sobre ele, Espírito Santo. O Senhor prometeu na tua palavra que nos últimos dias o Senhor derramaria o teu Espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos teriam sonhos, e os vossos jovens teriam visões. Nós acreditamos que estamos nos últimos tempos. Então derrama o teu Espírito Santo sobre nós nessa noite, Senhor. Derrama sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os adultos, sobre os idosos. Vem, vem, Espírito Santo.
Batiza, Deus, com teu Espírito Santo nesta noite. E aquele que já é batizado com o Espírito Santo, traz renovo, Senhor, traz renovação espiritual nessa noite. Porque há um só Espírito, e és tu, Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, glória! Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo, meu Deus, meu Salvador. Aleluia! Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Só você que tem um chamado. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Todos têm um chamado, eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Estenda as suas mãos. Aleluia. Estenda as suas mãos.